eu acho que ver os funcionários e as pessoas ligadas à Rede Minas se movimentando por uma campanha, né, de salvar, digamos, é uma pena que seja esse o eixo, né, ter que salvar algo que está ameaçado. Mas como eu acompanho, né, várias fases da Rede Minas, praticamente desde a sua fundação, em 1990 teve um movimento muito grande dos funcionários também, e são nesses momentos que eu acho que as pessoas se interam da importância dessa rede para a própria cidade e para o Estado. Né? Uma das coisas que eu acho que é importante, a despeito das reais ameaças, das questões que podem comprometer profundamente a existência da TV, eu acho que a oportunidade da gente estar junto e conversando é pensar que TV que a gente quer, além de simplesmente dar continuidade a esse modelo de televisão que está aí. Né? Então, eu estou aqui muito mais para... Eu sou como cidadã, como pesquisadora, mas como uma espécie de parceira da Rede Minas no que diz respeito a essa visão de aproximar a TV de uma televisão pública no sentido que a gente pensa que deve ser diferente, né, e completamente voltada para os interesses dos cidadãos. Né? Oi, boa tarde a todos. Alegria estar aqui de volta. Eu tenho todo carinho por essa casa, todo respeito por vocês que estão aí nas escadarias e que estão trabalhando lá dentro. Eu tive a honra de ser diretor de programação de produção aqui ao longo de quase 3 anos e de ajudar, inclusive, a construir esse cenário que se tem hoje da UCIP, que vem sendo questionado juridicamente, já vinha sendo, inclusive, naquela época, né, o processo de construção disso foi bastante tormentoso, mas eu acho que a gente, de fato, tem uma oportunidade muito saudável nesse momento, concordo com a Regina. Não se trata simplesmente de tentar salvar a Rede Minas, embora isso seja inevitável para qualquer coisa a mais em que se possa avançar, mas de provocar a discussão publicamente do modelo de televisão pública que se tem, não só em Minas Gerais, né? Isso que a gente vive hoje aqui e que está sendo explicitado, levado a público, é um tormento muito parecido com o que vivem todas as outras cerca de 2.000 emissoras públicas que funcionam hoje no Brasil. A gente tende a olhar com mais atenção para as cabeças de rede, né, como se fala no linguajar televisivo, são as emissoras que estão nas capitais, normalmente vinculadas a fundações estaduais ou à própria estrutura de secretarias de governo. Mas o fato é que existe por debaixo disso uma teia gigantesca, que é o que permite que o sinal de televisão chegue, no caso de Minas Gerais, aos 853 municípios do estado. Quer dizer, esse modelo de radiodifusão que vigora no Brasil é que leva a essa crise que se vive hoje, que também não deixa de ser fruto de todas as novas possibilidades que se abriram com a nova ordem digital, com essa multiplicação das janelas. Quer dizer, a gente não pode perder de vista isso, né? Para fazer uma primeira fala introdutória, eu acho que é importante que a gente assegure a continuidade da operação da Rede Minas, sem dúvida nenhuma, e isso é a prioridade do momento, sim. Mas se a gente fizer qualquer coisa desvinculada de um horizonte que permita que a televisão pública no Brasil ganhe o status que ela merece e passe a ser gerida sob os olhares da sociedade, a gente só está adiando o problema. Quer dizer, é preciso contextualizar isso que se vive hoje num problema crônico que é histórico, que é muito maior, e eu acho que a gente vai ter a oportunidade hoje de conversar muito sobre isso, inclusive com a luxuosa presença da Regina, que é uma pesquisadora e conhece a fundo esse histórico de distorções, de quedas de braço, essa tragicomédia de erros que marca a história da TV pública no Brasil. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Queria agradecer também ao Isael, a Regina, o Pierri. Bom, eu vou começar com um depoimento pessoal.
para vocês entenderem o que para mim representa a Rede Minas, e aí eu chego num questionamento que eu queria levantar aqui de início. Eu sou baiano, mas estudei em Sergipe, Aracaju, e durante o meu período de estudo, né, da graduação, comunicação, a TV pública sergipana não era discutida, não se falava nela como mercado de trabalho. Quando a gente está na graduação, isso é muito comum, né? A gente começa a pensar onde estagiar e tal, porque a produção é mínima. Quer dizer, a gente produzia um jornal diário, a TV Aperipê, que é a TV sergipana, e 2 programas semanais. Quando eu vim trabalhar na Rede Minas, que eu chego nesse lugar que tem 25 programas, que tem a maior produção audiovisual do estado de Minas, e isso me fez mudar completamente meu conceito e minha ideia de TV pública, que até então estava muito ligada à ideia de televisão a serviço do governo. E quando a gente chega aqui, que tem toda essa produção, a gente consegue experimentar, tem espaços para coisas que eu nunca imaginava que uma TV estadual, né, que era o nosso pensamento na época em Sergipe, pudesse ter. Isso me levantou muito a importância de TV pública. Mas agora, com o Salve a Rede Minas, depois que todo esse processo, eu comecei a entender que, de fato, a gente produz isso aqui, mas as pessoas que não estão aqui, que não trabalham e que não assistem a Rede Minas, não entendem a importância disso. Então, uma das coisas que para mim, tem sido uma mola propulsora mesmo, de tentar levar e apoiar muito a Salve a Rede Minas, essa campanha, é tentar também levar essa importância para as pessoas. Quer dizer, ontem, quando a gente fez a mobilização aqui, a gente distribuiu panfletos no trânsito para as pessoas tentarem entender do que se trata essa emissora. E aí, o que eu fico me perguntando, né? O que rege isso? Quer dizer, por que determinados programas existem e outros não existem? O que move? Existe 5 programas de auditório e 5 programas que produz externa, e, enfim. Quer dizer, a gente cada vez menos, eu acho que a população participa desse processo. Então, se a gente chega em um momento onde se questiona qual vai ser a nossa grade de programação, quantos programas vamos ter, vai cortar, não vai cortar funcionário, quantas pessoas vão trabalhar aqui, enfim, esse tipo de coisa, a gente tem que começar a pensar também que é preciso que a sociedade comece a participar disso. E eu acho que esse passo do Salve a Rede Minas é um pouco também para levar para a rua, para tentar mobilizar, começando via redes sociais, e que se pare na rua. Mas a gente precisa começar a trazer para o público essa discussão, quer dizer, o que vocês querem aqui? Por que pode acabar ou não acabar determinados programas? O que move isso? Quem está dizendo que quer o quê nessa história? Então, acho que isso é uma provocação que a gente pode também começar a discutir aqui.